Oi, gente, tudo bem? Desculpem o atraso, é que tá complicado aqui com essa chuva, né? Porque tá chovendo muito aqui em Rio Claro. Então, tava sem conexão, tava ruim o sinal. Então, consegui entrar agora, tá certo? Então, vamos aguardar um pouco o pessoal sendo notificado, né? Da live de hoje sobre depressão infantil. Para daqui a pouco a gente começar, né? Esperar um pouquinho. Tá certo? Oi, Letícia. Acabei de entrar aqui, agora vamos aguardar um pouquinho, tá bom? E aí, gente, o que estão achando aí das lives, né? Que essa é a segunda semana. A primeira foi sobre ansiedade infantil, né? Uma vez que meu público-alvo, né, no Instagram é público infantil. Esse mês vou fazer algumas outras lives na semana que vem, né? Semana que vem é sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E no dia 25 é sobre síndrome do pânico. E a pedido de uma colega, ela pediu síndrome do pânico em crianças especiais. Então também vou tentar abordar um pouco sobre isso, embora não seja assim a minha área de atuação, né? Mas a gente estuda, não tem problema, sempre é um conhecimento a mais, tá certo? Então vamos começar, pode começar, como é que tá? Aqui eu vou seguir alguns slides, né? Alguns tópicos para não perder nada do que eu falei para vocês, tá certo? Então, hoje o tema da live é depressão infantil, sintomas, causas, tratamentos e orientações aos pais. Esse tema é muito controverso. Por quê? O que acontece? Infelizmente, ou felizmente, né? Embora se tenha muito acesso às informações, ao conhecimento, temos à disposição muitos meios, né, textos, lives, vídeos, até filmes também, né, a respeito desse tema. Mas quando se trata de criança, muita gente acredita que a criança não tem nada dessas coisas. Porque é criança, porque ela não entende nada, porque é frescura, porque é birra. Pode ser, em alguns casos, pode ser birra só, pode, com certeza, né? Não tô falando o contrário. Só que a gente tem que ficar atento quando se trata, por exemplo, de birras constantes. E aparentemente sem motivo, né? Aparentemente, porque motivo sempre tem. Vou tomar uma aguinha aqui que eu tô. Então, a gente tem que levar em consideração que as crianças apresentam sim esse tipo de patologia, infelizmente, principalmente nos tempos atuais. Eu pensei em abordar na pandemia, mas talvez não dê tempo. Mas o que eu vou falar hoje dá para contextualizar no âmbito da pandemia também, tá certo? Então, assim, vamos supor, as crianças, né, o que ela faz? Elas têm, né, esses sintomas, elas têm esses sentimentos, por exemplo, de tristeza, depressão, depressão não, de ansiedade, que são parte da vida.
os sentimentos são parte da vida, assim como a alegria, o amor, a compaixão, a empatia, a tristeza, a ansiedade, solidão não é sentimento, assim, isolamento, a raiva, elas fazem parte do nosso dia a dia, inclusive das crianças, né? Então a gente não pode assim generalizar, tá? A gente tem que prestar atenção no sentido de que se são episódios esporádicos, são episódios ímpares, ele não se trata de doença, de patologia. Ele se trata apenas de que a pessoa não está bem naquele dia, de que ou ela está muito bem naquele dia, e nem por isso ela é uma pessoa maníaca, por exemplo, né? Então a gente tem que ficar atento. Mas, como também existem os eventos de depressão, de ansiedade, de tristeza nas crianças, né? Como eu disse, a gente tem que observar se esses quadros tornam-se frequentes. Frequentes quando? Uma incidência assim, todo dia, né? Todo dia ela tá ansiosa, todo dia ela tá muito triste. A criança ela pode demonstrar ansiedade falando muito, não sabendo com que brincar ao certo, cada hora tá brincando uma coisa diferente, não para, né? Então a gente tem que ficar atento nisso. Se isso for frequente, todos os dias, por um período de 2 semanas, aí é muito, né? Ou de 1 semana e meia, não dá muito para delimitar assim, é tanto tempo. É um tempo que você começa a observar que está prejudicando a criança, que nem eu disse semana passada, sobre ansiedade. A mesma coisa. Se está prejudicando ela no seu convívio social, seu convívio individual com ela mesma, com a família, a gente tem que prestar atenção. Então, quando isso começa a se tornar frequente, a gente tem que ficar atento. E isso, como eu disse, a depressão, isso leva à depressão, porque aí, como tem muita tristeza ou muita ansiedade, a pessoa, no caso a criança, o sujeito, vamos colocar sujeito para enfatizar a criança enquanto pessoa, enquanto ser de desejos, né? Aí a gente entra numa outra área, mas ela não deixa de ser um ser de desejos. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso. E tem assim, o que a gente. Um significado para a depressão? Isso daí é depressão não só com relação à criança, mas a depressão ela é um transtorno afetivo, ela é um desarranjo cerebral bioquímico e às vezes ele é visto como frescura. E como eu disse, não é verdade? E podemos ver que esse tipo de patologia, de doença, nas crianças, ela está mais presente nas crianças de 6 a 11 anos. Ou seja, é um amplo espaço de tempo, né? Então, a gente tem que estar, assim, não que não ocorra em menores, não que não ocorra aí no caso dos adolescentes, ocorre, né? Mas essa faixa da infância é a que mais é atingida segundo pesquisas, né? Mas então, o que é a depressão e o que é a depressão infantil? Assim, de modo geral, né, conceituando a depressão, ela é um transtorno de humor que prejudica a função da mente, distorcendo como a pessoa vivencia e entende a realidade, compreendendo fatores cognitivos, comportamentais,
fisiológicos, sociais, econômicos, religiosos, dentre outros. Ou seja, isso prejudica, esse transtorno afetivo do humor, ele prejudica todos os âmbitos da vida da criança. Não só da criança, como do adulto, né? Que isso daqui é um conceito geral. Agora, já com relação à depressão, a depressão infantil, ela foi incluída como transtorno psiquiátrico somente nos anos 80, né? Porque vieram muitos estudos e, assim, tinha muita... Não que não exista controvérsia hoje em dia, nossa, como existe, graças a Deus, né? Porque é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica inseguro com relação a que tratamento usar, a que medicamento, e se é doença, né? Enfim. Mas elas, antes disso, houve muitas, assim, controvérsias, né? Se a depressão infantil realmente era um transtorno psiquiátrico, né? Um transtorno que prejudica a criança, que atrapalha o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Então, a partir dos anos 80, é que ela é considerada um transtorno psiquiátrico, um transtorno do humor, tá certo? E com relação, assim, à sintomática, né? Com relação à sintomática, tem muitas controvérsias também, né? O que Miller Miller é um autor que ele diz assim, ó, que a depressão na infância é uma desordem cíclica, ou seja, ela tem altos e baixos, né? Ela vai e volta, com períodos de intervalos de depressão e de bem-estar. E pode apresentar 2 episódios, o maníaco e o depressivo. Então, como eu disse, cíclica, né? Aqui ela tá no maníaco, aqui ela tá no depressivo, aqui ela tá no maníaco, aqui ela tá no depressivo. E nem por isso ela é considerada borderline, tá? Nesse caso, segundo Miller. Na infância, a depressão vem acompanhada de outras dificuldades, como não só esses, como eu disse, a depressão ela altera, né, a vivência, tudo da criança. Então, ela pode apresentar problemas no comportamento, problemas escolares, problemas no desenvolvimento físico, ou seja, atrapalha todo um contexto psicossocial da criança. Diante deste fato, ou seja, das diversas abordagens que existem a respeito dos sintomas da depressão infantil ou adolescente e da depressão do adulto, é que torna primordial elencarmos alguns dos sintomas da depressão nas crianças, uma vez que é esse tema que estamos tratando aqui, embora ela também ocorra nas outras faixas etárias, né? Todo mundo sabe. Então, assim, alguns sintomas da depressão a gente vai elencar aqui, não é um rol fechado, como. Mas eu tô meio ruim, gente, minha cabeça tá meio doida. Não é um rol fechado, é um rol amplo, tá? Quer dizer, pode haver outras possibilidades de sintomas, tá? E precisamos ficar atentos a eles. Porque, assim, é uma doença psíquica, psiquiátrica, que vem da alma, psi-alma, né? Então, ela pode aparecer nas pessoas de diversas maneiras, ou até em conjunto com outras patologias, né? Então, a gente tem que, nós pais, temos que ficar bem atentos quando a criança começa a apresentar algum desses sintomas. Por exemplo, irritabilidade frequente e humor raivoso, né? Ela está muito irritada. Um tédio
muito acentuado, uma perda de interesse em atividades que antes ela se interessava, um retraimento social, ela se fecha no mundinho dela, faltas ou recusas em ir à escola, situação que antes não ocorria, queda no rendimento escolar, mudança no sono, ou seja, pode dormir muito, muito mais ou pode dormir muito, muito menos. Queixas frequentes de cansaço e de fraqueza, dores de cabeça, dores pelo corpo, falta de apetite. Então, esses são alguns sintomas que eu elenquei, tá? E não que não existam outros. Por exemplo, a ansiedade também pode fazer parte da depressão e nem por isso ela vai ser diagnosticada com transtorno de ansiedade, tá? Como é uma linha bem tênue, sabe, gente? É bem tênue, muito assim, estreita mesmo, sabe? Então, assim, por isso que a gente precisa de um bom profissional para fazer um diagnóstico bem elaborado, né, para ter os resultados aí almejados. Então, assim, o autor de um texto disse, que são vários autores, né, então por isso que eu tô falando, esses autores, né, eles dizem assim: quando os pais observarem qualquer alteração de humor ou nas atitudes da criança, eles devem imediatamente procurar ajuda médica, de forma que a doença não se agrave e que a criança possa voltar a se desenvolver normalmente. Depois eu vou passar as referências para vocês, se vocês tiverem interesse, tá bom? Eu vou passar de qualquer forma, tá ok? E as causas da depressão? Essas também são diversas, né? Elas são muito maiores do que os sintomas, eu acredito nisso, né? Porque cada um recebe uma situação de um jeito, cada ser é um sujeito diferente, né? Que recebe a situação de maneira diferente. Ah, por falar nisso, eu acho assim, muito interessante, agora eu lembrei de uma situação. Que assim, tem e não tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque é assim, ó, muitos falam assim, nossa, mas esse menino aqui, ó, por exemplo, a pessoa tem 3 filhos, 2, 3 filhos. Olha, mas esse menino aqui, ele apresenta mau comportamento na escola, faz muita birra, malcriação com os pais ou na própria escola, é agressivo. Nossa, mas engraçado. Mas engraçado, eles foram criados juntos. Não sei por que são tão diferentes. Foram criados juntos, com a mesma mãe, com o mesmo pai. Passaram pelas mesmas. Mas será que eles passaram pelas mesmas coisas? Para começar, ó, gente, vamos pensar, ó. Um é o primeiro filho, o outro é o segundo. Já nasceram em anos provavelmente diferentes. Quando, vamos supor, se aconteceu com o primeiro, isso é esse fato que eu tô falando, ele não tinha um irmão antes. Ou se foi com o segundo, ele veio com um irmão já. Então nunca é igual. Ah, mas o pai e a mãe colocaram na mesma escola, tá? Mas e os amigos? Diferentes. Mas e um dia que a mãe tava bem para esse e não tava bem pro outro? São N variáveis, né? N situações que não dá para ser igual. Não dá. Pode ser até gêmeos, não tem como ser igual um ao outro, né? Pelo menos psicologicamente falando. Então, às vezes eu acho que nem fisicamente gêmeos, mesmo que sejam univitelinos, eles não são tão iguais assim, dá para notar algumas diferenças físicas. Bom, mas retornando aqui às causas. Por que eu tô falando isso? Porque cada um pode receber essas causas de uma maneira diferente. Um melhor, outros piores, né? Então, Barbosa, que é um autor,
Ele disse que várias situações podem levar ao desenvolvimento da depressão na infância. São eles, enfermidades crônicas. Enfermidades são doenças, né, que duram por um longo tempo, crônicas, né? Intervenções cirúrgicas, doenças dos pais, instabilidade na convivência familiar, ou seja, não tem uma convivência familiar legal, né? Disputas familiares, por exemplo, o pai separou da mãe, um está disputando com o outro a guarda da criança e a criança está totalmente consciente dessa situação. Perdas significativas na vida da criança. Se a criança perdeu alguém muito importante para ela, né, ela não está sabendo lidar com essa perda, até porque a gente evita de falar disso para as crianças, né? De morte, ou de outros tipos de luto, né, que a gente passa. Situação de abuso emocional e psicológico. A mãe pressiona, o pai pressiona, o irmão pressiona, faz uma pressão psicológica. Situação de abuso físico e sexual. O abuso físico nem sempre é sexual, tá, gente? Eu assisti uma minissérie, nossa, foi impactante pra mim. Chama o caso... Ai, como é que chama o menino? Gabriel Hernandes. Não sei se alguém já assistiu. Nossa, gente, é chocante aquilo, olha. Eu já vi várias coisas, mas nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E, infelizmente, não é só ele que sofreu isso e tem muitas crianças que ainda passam por isso. Poucos são descobertos, porque eles fazem tudo muito escondido, né? E os pais agrediam, o padrasto, nossa, tiraram ele da convivência com, acho que com os avós, para ir levar para casa. Nossa, fazia, tanto é que o menino faleceu, tadinho. Tadinho ou feliz, né? Porque para viver, e ele tinha outros irmãos e os irmãos sabiam, e eles não podiam falar nada para ninguém. E o menino tentou denunciar, mas a professora da escola tentou denunciar também, mas ninguém levou muito a sério a situação, sabe? Então, tá vendo como é importante a gente levar em consideração muito do que as crianças falam? Por quê? Porque nem sempre elas fantasiam, isso é fato. Eu tenho um filho de 3 anos aqui e ele vive na fantasia. Mas quando eu sei que ele tá falando alguma coisa assim que eu falo, peraí, vamos investigar, né? Vamos ver se é verdade. E, por exemplo, teve uma vez que meu filho falou assim, gente, eu não aguentei, eu fiquei tão preocupada. E depois eu percebi que não era bem aquilo. Percebi não, fiquei sabendo, né? Porque eu fui investigar. Que ele falou assim, mamãe, hoje eu fiquei de castigo na escola. Eu falei, nossa, mas por quê? Não, eu fiquei de castigo. Aí eu falei, engraçado, mas a tia não me falou nada na porta da escola. Ah, mas eu fiquei de castigo porque eu bati no amiguinho. Eu falei, ué, né? Mas que estranho, a tia não me falou nada. Mas enfim, aí eu já peguei o celular, já fui falar com a tia da escola, né, a professora dele. Aí olha só, eu fiquei preocupada porque eu falei, nossa, mas o Arthur não é de bater em ninguém, né, ele é de boa. Aí ela falou assim, não, Mariana, o que pode ter acontecido foi que ele terminou a atividade, né, e para deixar mais espaço para os amiguinhos na mesa, a gente pediu para ele sentar em outra mesa. Só que como ele ficou sozinho, ela falou assim, eu acho que ele entendeu que ele estava de castigo. Olha só, imagina, gente. Isso daí eu fiquei preocupada, porque eu falei, se ele bateu em algum amiguinho, eu tenho que falar com a mãe, né? Porque não tá certo isso. A mesma coisa se fosse o contrário. Mas, enfim, então a gente tem que ficar atento no que a criança fala. Porque às vezes, como pode não ter acontecido nada realmente, como foi nesse caso do meu filho, poderia ter sido verdade, né? Então, bom, então voltando aqui, eu às vezes me devaneio aqui, ainda bem que eu tenho os slides para me nortear, senão eu viajo aqui, gente.
Então, outros sintomas, né? Filhos de mães deprimidas também pode ter maior chance de desenvolver a depressão, hospitalização prolongada da criança, muitos eventos estressantes, repetitivos, né, na infância, e abuso de substâncias por parte dos pais. E tem outras causas também, né? A criança pode, aquela questão da alienação parental, né? Que um pai joga o filho contra o outro pai. Isso aí causa também, as pessoas elas não têm noção porque elas acabam usando a criança contra o cônjuge, contra o ex-cônjuge, sem ter noção do prejuízo que ela está trazendo para a criança, porque inclusive os pais que fazem isso não estão pensando nos filhos, né? Eles estão pensando no próprio umbigo. Só pode ser, porque eu não consigo entender isso, não consigo. Sinceramente, eu não tolero esse tipo de uso, sabe? Seja criança, seja adolescente, seja qual faixa etária for. Um pai usar o filho contra o outro, isso não tá certo. Pode ser o pior pai, a pior mãe, mas é pai e mãe. É o pai e a mãe que a criança tem. Isso traz um prejuízo enorme, muitas vezes, pelo fato dos pais usarem o filho nesse sentido. Você acha que eles vão prestar atenção que a criança não tá bem? Porque eles só estão olhando o umbigo deles, só que normalmente é briga por pensão, é briga para não ir visitar, ou para ter horário de visitar, né? Enfim, tem N possibilidades aí que um pai joga o filho contra o outro e normalmente não observa o que o filho tá passando. Tá, gente? Olha, pra mim, ó, mexeu com criança é o fim do mundo, sabe? Mexeu com criança pra mim é o fim do mundo. Nossa Senhora, é um assunto que me irrita num tanto que vocês não têm noção. Mas vamos voltar aqui. E como agora eu disse das causas, eu vou falar dos tratamentos. Bom, os tratamentos são aqueles mesmo da ansiedade, que pode ser psicoterápico e ou medicamentoso. Assim, e normalmente a gente pede para os pais participarem do tratamento, porque a depressão da criança ela pode ser em decorrência do comportamento dos pais, como eu já falei, né? Aquele caso de alienação parental, né? E separação dos pais, e estresse, e mãe com depressão, e pai que é alcoólatra, enfim. Então, normalmente os pais são chamados para fazer o acompanhamento junto com a criança, fazendo um tratamento, assim, em conjunto. Então, em conjunto com os pais, procurando alternativas para mudanças no padrão familiar. Ó, segundo Sigolo, que é um autor, a depressão infantil já dispõe de tratamentos eficazes, mesmo passando por um processo de expansão. Aí ele diz assim: para as crianças, dificilmente é indicado medicação, a não ser em casos bastante severos, o qual chegue a atrapalhar todo o andamento da sua vida. Normalmente, a psicoterapia que envolva trabalhos com família e escola mostra-se muito eficiente. Então, aqui, o que está enfatizando? O uso da psicoterapia. No entanto, também há autores que defendem o uso da medicação, sim, né? Bom, eu só estou citando para alertar-nos que tem essa situação, mas, gente, a criança ela tem que fazer psicoterapia, né? Aí eu acho que isso é primordial, mesmo com medicamento, que tem casos que precisa, mas a psicoterapia em conjunto com a família é primordial. E há casos, né, que há necessidade de medicação, porque ela é um método eficiente, imediato para atender às necessidades. E é uma prática eficaz e rápida para atender os resultados necessários. Nossa, gente, tô com uma garganta seca hoje.
No entanto, quando a criança, ó, eu vou falar isso aqui porque é muito importante, sabe? Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ler. Quando a criança não recebe tratamento em tempo hábil, ela poderá desenvolver padrões de comportamento que se tornam resistentes a mudanças, podendo então evoluir para quadros mais graves da doença. Nestes casos, é recomendado tratamento medicamentoso e psicoterápico, devido principalmente à presença de comportamentos e pensamentos suicidas. Então, na criança também pode levar, né, essa tendência ao suicídio, se não for tratado em tempo hábil, né? Dessa forma, de acordo com Lima, que é um outro autor, ai gente, desculpa. Para que o tratamento seja adequado, é necessária a realização criteriosa da avaliação dos sintomas apresentados, devendo averiguar se eles não estão associados a maus tratos na família, se há falha na educação da criança, qual o prejuízo no funcionamento psicossocial e ainda se a depressão está ocorrendo em comorbidade com algum outro transtorno psiquiátrico. Em comorbidade é quando apresenta dois quadros diferentes na mesma pessoa. Então, o que a gente pode concluir, né? De que a depressão infantil não é frescura, que ela existe sim, que ela pode ser diagnosticada, que ela já faz parte dos transtornos psiquiátricos, embora tardiamente, mas a depressão também, né? No começo lá, quando tinha depressão, era visto como pessoa louca, enfim. Era uma... E muitos estudos vêm sendo realizados com relação a esta psicopatologia, que pode ser ocasionada por fatores biológicos, sociais e psicológicos. E assim, deixa eu voltar. E para fechar, assim, o que é mais importante mesmo, independente de qualquer tratamento, são os pais estarem observando essa criança, estarem atendendo às suas necessidades, estarem aptos a procurarem ajuda quando dessa observação de que a criança para eles não está igual que ela costuma ser, independentemente de ser depressão ou qualquer outro quadro psiquiátrico. Se a criança está apresentando uma diferença no comportamento, a gente tem que ficar atento, eu digo a gente porque eu também sou mãe. Enfim, os pais eles são imprescindíveis nessa relação, na procura por ajuda, na procura por melhora do seu filho, por cura do seu filho, porque quanto antes tratar essa questão, quanto antes se conhecer, tiver conhecimento, essa criança vai se tornar um adulto melhor. Provavelmente ele poderá não apresentar mais esse quadro de depressão futuramente, se bem tratado na infância, né? Então, gente, é isso, tá? Obrigada por quem conseguiu assistir. Eu vou tentar deixar gravado aqui a live no Instagram, tá certo? E hoje acho que foi mais rapidinho, não sei nem que horas são. Acho que foi uma meia hora só. Mais importante é o conteúdo. Eu vou fazer um vídeo, vou deixar também a referência para vocês. Ó, eu vou falar aqui, ó. Quer ver? Eu usei um texto, usei a maioria, amei esse texto, que chama Depressão Infantil. Aspectos gerais, diagnóstico e tratamento. É da Milena, ó, tem vários, gente, ó. Eu não sei nem como que tá isso aqui, ó. Milena Valadar Miranda, Wellison da Cunha Araújo Firmo, Natércia Gomes de Castro, Luciana Patrícia Lima Alves,
Clarissa Noleto Dias, Marília Moreno Rego, Maria da Conceição Madione Pop, Rosilda Silva Dias. Então, como vocês podem observar, tem muitos autores. E da onde que é? Ó, vou tentar deixar digitado aqui, ó. Caderno, pesquisa. Pesquisa. São Luís. Volume 20, número 3. É 20, gente. Coloquei 220. Número 3, setembro. / dezembro 2013. Então, tá aqui essa referência, tá? É muito legal esse texto aqui. Deixa eu ver qual outro que eu usei. Usei um da Psicologia Viva, deixa eu ver o autor. Normalmente não tem autor aqui. Mas foi publicado em 13 de agosto de 2018, chama Depressão Infantil. Meu filho está triste ou deprimido. E tem um outro aqui também, que é do blog Neurológica, neurologica.com.br. Depressão infantil, principais sintomas e quando buscar auxílio médico. Foram esses 3 praticamente, embora existam muitos outros, ó. Eu tô lendo aqui, ó, para tratar a depressão infantil, geralmente são utilizados medicamentos antidepressivos como fluoxetina, sertralina e imipramina, por exemplo, sendo também muito importante a realização de psicoterapia e estímulos à socialização da criança, com participação em atividades recreativas e esportivas. Então, os medicamentos são esses 3, fluoxetina, sertralina ou imipramina. E é importante estimular o convívio social dessa criança. Tá certo, gente? A semana que vem, dificilmente estou conseguindo começar às 16h45, mas no máximo 5 horas eu consigo. Uma vez que eu estou fazendo a live aqui de casa, então tem vários estímulos, né? Várias variáveis, né? Entre aspas. Então, vou tentar entrar ao vivo certinho. E a semana que vem eu aguardo para vocês para a live de transtorno de déficit de atenção, que vai ser muito legal também, que é um tema assim muito rico. E, enfim, aguardo vocês lá. Tá certo? Um beijo e até mais.